Tudo bem, bom dia. Vamos a começar nossa videoaula de hoje, né? Falando sobre a série trigonométrica de Fourier. Em particular, vamos a falar do teorema de Dirichlet. Aqui temos um pequeno problema, não sei por que excluiu o Arthur. Ali falei que ele pode voltar depois. Vamos ver aqui se ele escreveu alguma coisa no WhatsApp. Aí eu fiquei intrigado, por que o Arthur foi excluído da reunião? Mandou uma mensagem aqui. Alguém está em contato com o Arthur? Alguma coisa? Mas tudo bem, qualquer coisa vamos conversar. É, veja, na aula passada, né? Que justamente foi a semana passada, nós falamos das séries trigonométricas de Fourier. Nós aprendemos a calcular os coeficientes de Fourier e, portanto, a série de Fourier, né? E nós consideramos que a função era, para facilidade, era 2π periódica, né? Período 2π. Obviamente pode ser outro período, né? Mas para facilidade, pegamos um sistema trigonométrico 2π periódico e encontramos a série respectiva, né? O que exigíamos dessa função para não ter problema, não? Não exigíamos que a função seja contínua, né? Se de classe C1, tá perfeito. Era que ser contínua. E aí, com essas hipóteses, a gente calculava, né? Veja que agora pode acontecer que a função não seja contínua ao longo de todo o intervalo de definição. Ela seja contínua por partes, né? Vamos explicar também aqui, se chama contínua por partes ou seccionalmente contínua, né? E quais outras propriedades tem que ter a função para ela poder possuir série de Fourier? Então, não simplesmente possuir série de Fourier. A série de Fourier que a gente vai obter, ela tem que convergir para a função dada, que é importante, né? Porque às vezes você pode obter uma série de Fourier, no entanto, a série de Fourier não vai convergir para a função. Então, quais seriam essas propriedades da função para que isso aconteça? Então, isso aí se chama teorema de Dirichlet. E o teorema de Dirichlet ele contém alguns itens que se chama condições de Dirichlet, ou seja, algumas propriedades da função, né? Como vamos saber daqui a pouquinho. Então, veja, né? A pergunta que nós vamos fazer, né? Qual seria as limitações que tem a ter a função f de x, de tal forma que a sua série de Fourier, ele convirja para ela? Você calculou a série de Fourier para uma função dada, né? E agora tem que saber o f, quais são as propriedades que tem que ter para que a série de Fourier obtida convirja para essa função, né? Então, essas são se chama condições de Dirichlet. Então, o que é essas condições de Dirichlet, né? Em primeiro lugar, vai ver que a função f é definida no intervalo. Aqui estamos supondo que a função é 2π periódica. Mas esse teorema vale para funções periódicas de um período diferente a 2π. Então, por praticidade e simplicidade, estamos escolhendo 2π periódica, né? Vamos supor que a função seja contínua ou seccionalmente contínua no intervalo de menos π a π, certo? O que significa seccionalmente contínua, né? Se a função possui um número de pontos de descontinuidade nesse intervalo, um número limitado, certo? Limitado de pontos de descontinuidade. Que tipo de pontos de descontinuidade? Se chamam pontos de descontinuidade de primeira espécie. Tem alguns autores que dão nome a isso, né? Primeira espécie ou primeiro tipo. São aqueles pontos onde existem os limites laterais, no entanto, são diferentes, né? Por isso que a função não é contínua nesse ponto. Apesar que existem os limites laterais, eles não são iguais, tá certo? Isso que se chama pontos de descontinuidade de primeira espécie, certo? Ou seja, aqui, né? Aqui é o limite lateral à direita, veja, H tende a zero, só que H tende pela direita, né? E aqui o limite lateral à esquerda, H tende a zero, só pela esquerda, né? E também, vamos supor que o intervalo menos π, ele pode ser dividido em um número finito de subintervalos. Tais que em cada subintervalo, a função seja crescente ou decrescente. Outra forma se chama monótona. Tá certo? Pode ser crescente ou decrescente. Aqui, por exemplo, temos aqui um gráfico de uma função que possui dois pontos de descontinuidade de primeira espécie, aqui no ponto perto do zero, aqui, e aqui perto de 1, por exemplo, né? Certo? Existem limites laterais, no tanto não são iguais.
Então, para esse tipo de funções, também nós podemos encontrar a série de Fourier. Que na aula passada a gente calculou quando a função era contínua em todo o intervalo, né? Agora, a série de Fourier para uma função permite se ela, inclusive, é excepcionalmente contínua nesse intervalo. Agora, vamos a formalizar, por exemplo, né? Vamos formalizar as propriedades da função conhecidas como condições de Dirichlet, né? Certo? Da seguinte forma, né? Então, dizemos que a função f satisfaz as condições de Dirichlet num intervalo alfa-beta, certo? Aqui, intervalo alfa-beta, que é arbitrário, né? Se nesse intervalo, como é o seguinte, né? A função é uniformemente contínua, né? Que significa, por módulo, a função é limitada por uma constante positiva para todo x que pertence ao intervalo AB, né? M é uma constante. A função f é excepcionalmente contínua no intervalo AB, como dizíamos aqui, né? Ela possui um número limitado de pontos de descontinuidade de primeira espécie, e a gente pode dividir esse intervalo em subintervalos, de tal forma que em cada subintervalo a função seja monótona, né? A função f possui um número finito de pontos de primeira espécie, como falei agora, né? E são diferentes, né? São iguais, existem, mas são diferentes. Se a função é contínua, então esses limites laterais são iguais, certo? Como já vimos no cálculo 1, né? Também vamos a dizer que existem em cada ponto as derivadas laterais, tanto à direita como à esquerda, certo? E também vamos a permitir que a função possua um número finito de pontos de extremo, né? Ou seja, pontos de máximo e de mínimo. Um número finito. Certo? Se a função satisfaz todas essas propriedades que elencamos aqui, então decimos que ela satisfaz as condições de Dirichlet. Portanto, vamos a anunciar um teorema importante na teoria de séries trigonométricas de Fourier, né? Decimos aqui, né? Seja a função f definida no intervalo de menos π a π. Veja que aqui estamos escolhendo, repito novamente, por simplicidade, por facilidade, que a função seja periódica 2π. No entanto, o teorema ele vale para funções periódicas diferentes de 2π, para outro tipo de período, né? Se a função f satisfaz nesse intervalo as condições de Dirichlet, certo? As condições de Dirichlet foram elencadas nos dois slides anteriores, né? Então, a série de Fourier desta função converge em todo o intervalo de menos π a π. E a suma desta série é igual a quê? F de x em todos os pontos de continuidade. Se a função é contínua, não tem nenhum problema. Então, a série vai convergir para f de x. Sim. E o que acontece nos pontos de descontinuidade de primeira espécie, por exemplo, né? Nos pontos de descontinuidade de primeira espécie, a série vai convergir para a média aritmética dos limites laterais à esquerda e à direita, certo? Porque f de x0 menos e f de x0 mais, ele representa os limites laterais à esquerda de f em x0 e f de x mais 0 representa o limite lateral de f no ponto x0 à direita, certo? Veja que aqui, então, é a média aritmética. Bem? E nos extremos do intervalo. No extremo do intervalo, também fazemos o seguinte, né? Você calcula o f no ponto extremo esquerdo, que seria menos π, só que calcula à direita, mais o f no ponto extremo direito, que é π, só que à esquerda, né? Então, o valor nos extremos vai ser a média aritmética dos valores da função nos extremos do intervalo. Tá certo? Ou seja, quando x é igual a menos π, x é igual a π. Porque veja aqui, quando a gente calculou a série trigonométrica da função x ao quadrado, de período 2π, se vocês lembram, né? Ali não tem problema, né? Menos π a π. F de menos π pela direita vai dar π ao quadrado. F de π pela esquerda vai dar o quê? Π ao quadrado vai dar π ao quadrado também, né? Portanto, são iguais. E tem aqui π ao quadrado mais π ao quadrado sobre 2 é π ao quadrado. No entanto, quando a gente queria calcular a periodicidade, a série trigonométrica de Fourier, da função f de x, por exemplo, né? F de x igual a x, de período 2π, ali temos um problema, nos extremos. O que é nos extremos, né? Nos extremos, vejam que quando você calcula f de menos π para a direita, vai ser igual a menos π. E quando calcula f de π pela esquerda, vai ser igual a π. Então, não são iguais
os valores nos extremos. Aí, por exemplo, tem uma pergunta, não sei se vocês lembram, né? Ficou no ar. O que acontece nesses casos, né? Quando os valores da função nos extremos do intervalo são diferentes, que era o caso da função f de x igual a x. Então, aí, como colocar, ou como que estender periodicamente em todo R nos extremos do intervalo, né? Essa é a pergunta. Agora, o teorema de Dirichlet nos dá a resposta. Por exemplo, para a função f de x, o que vai acontecer? Nos extremos, você vai colocar igual a zero. Por quê? Porque aqui tem menos π e aqui tem π. Menos π mais π, zero. Então, tanto quando você calcula f de menos π e f de π, você vai fazer igual a zero. Certo? Nos extremos. Ser igual a zero. Porque nos extremos você calcula a média aritmética. Tudo bem? Então, esse teorema é muito importante. Então, se a função é contínua, perfeito. A função é f de x, não tem nenhum problema. Se a função tem ponto de descontinuidade de primeira espécie, então a série de Fourier vai convergir para a média aritmética dos limites laterais. Certo? E nos extremos, também faz a média aritmética dos valores da função nos extremos. Tá bom? Bom, vamos tentar provar esse teorema, mas antes vamos a provar dois resultados, duas afirmações importantes que vão ajudar a demonstração desse teorema de Dirichlet, né? Bom, um teorema que também é muito conhecido é o teorema de Riemann, né? O teorema de Riemann é muito usado aqui. Vamos usar quando a gente também vai usar, vamos estudar transformada de Fourier, um pouco mais para frente, né? O que diz o teorema de Riemann, né? Diz que a função f é absolutamente integrável, ou a b. Nós dizemos que aqui se chama função f absolutamente integrável quando existe a integral nos limites de a até b do módulo de f de x. Tá certo? Isso é absolutamente integrável, né? E aqui os intervalos aqui de interação, tanto a e b, podem ser infinitos. Certo? Aqui não está descartado o fato de a e b ser infinitos, né? A ser menos infinito e b ser mais infinito. Então, o que diz o teorema de Riemann, né? O limite quando beta tende para infinito, do que da integral de a até b de f de x vezes cosseno de beta de x, a mesma coisa que o limite de quando beta tende para infinito, da integral de a a b de f de x seno de beta de x. E esse integral vai ser igual a zero. Certo? Esse é um resultado importante, né? Isso aqui tem a ver também com integrales impróprias, um pouquinho, né? Então, vamos supor sem perda de generalidade, né? Generalidade que o A vai ser menos infinito e o B vai ser mais infinito. Certo? Então, vamos usar o limite de integração a reta numérica, toda a reta numérica. Como a função é absolutamente integrável, no intervalo AB, tá certo? Se é integrável, como dizia, né? Existe a integral de A a B do módulo da função f de x. Como é absolutamente integrável, significa que a integral de menos infinito a infinito do módulo da diferença. Veja que o delta é um número muito pequeno, positivo, né? E ele tende para zero. Tá certo? Então, para a propriedade dela ser absolutamente integrável, sigue que a integral da diferença do módulo de f de x mais delta de x menos f de x, ele tende para zero. Certo? Esse aqui é consequência do fato da função ser absolutamente integrável. Certo? Da hipótese. Vamos lá, então. Agora vamos a trocar de variável. Vamos trocar x por x mais π sobre beta na integral que nós queremos calcular, né? Veja que nós vamos a provar bom, nós queremos provar esse limite que está aqui. Esse limite segundo aqui é análogo, então nós vamos encontrar aqui. Então, nessa integral que está aqui, vamos a fazer uma mudança de variáveis. Vamos trocar x por x mais π sobre beta. Tá certo? Como surge aqui. X por x mais beta. Veja aqui, temos aqui. E vamos anotar, então, essa integral aqui, para não carregar tanto, não? R de beta. Fazendo essa mudança de variáveis, vamos x, estou trocando por x mais π beta, π sobre beta. E aqui vai ficar cosseno de beta mais vezes x mais π sobre beta, né? Aqui. Certo? Então, desenvolvendo aqui.
Vou desenvolver o cosseno aqui. A função f está como tal. Aqui, o cosseno aqui vai ter aqui. Cosseno vai ficar cosseno de beta de x mais cosseno de π, não é? Certo? Isso aqui eu vou desenvolver como se fosse o ângulo duplo, né? Cosseno da suma, não, cosseno da suma de dois ângulos. Certo? Então fica f de x mais π de beta vezes, aqui vai ficar o quê? Cosseno de beta x vezes cosseno de π menos, aqui não apareceu, mas eu vou falar o que seria seno de beta x e vezes seno de π. No salto seno de π é zero, né? Por isso vai ficar só esses dois termos que está aqui. E cosseno de π é igual a menos 1. Por isso ficou aqui. Certo? Ficou dessa forma, né? Agora, o que vamos fazer, né? Vamos a simplesmente dividir em duas partes, né? Veja que tem menos infinito, até infinito, né? Eu vou dividir em duas. Aqui tem menos 1/2 e menos 1/2. Quando você suma, vai ficar a mesma coisa que de cima. Tudo bem? Perfeito. Então, aqui, o que vamos fazer aqui? Vamos fazer de novo uma mudança de variáveis aqui. X mais, aqui na segunda, só na segunda integral. Certo? X mais π sobre b é igual a t, por exemplo. Certo? Só na segunda integral. X mais π sobre b, mais π sobre beta, aliás, né? É igual a t. Então, veja que os limites de integração não vão mudar, vão ser os mesmos. Então, aqui vai ficar, bom, t, eu coloquei novo x, faz, né? F de t, f de x. E aqui, fazendo mudança de variável, vai ficar cosseno de b, vai ficar assim. Tá certo? E aqui, eu vou colocar em evidência um meio, ou menos um meio, vou colocar aqui um meio, e a integral que são parecidas, né? O que vai ficar, então? F de x mais π beta, mais π sobre beta, menos f de x que está aqui, não é? Certo? E tudo isso multiplicado por cosseno de beta de x, porque os dois têm o mesmo fator, cosseno de beta de x. Certo? E agora, se vocês observam, né? O que acontece com essa expressão quando o beta tende para infinito? Se o beta tende para infinito, π sobre beta tende para zero, não? Tende para zero. Certo? Se beta tende para infinito, o π sobre beta para zero. Então, vamos ver a propriedade aqui que vamos a usar. Veja aqui, o módulo de x, o módulo da função f de x mais alguma coisa que tende para zero, menos f de x, né? Ele tende para zero. A mesma coisa aqui. Aqui eu vou pegar um módulo, então. Vamos ver aqui, né? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Ok, né? Então, veja que está aqui, né? O que vamos fazer no próximo slide, né? Vamos a pegar um módulo agora, né? O módulo, esse que está aqui. Então, veja, se você pegar módulo aqui, módulo, vai ser igual ao módulo total, daqui até aqui. Mas pela desigualdade modular, né? O módulo de fora vai ser menor ou igual que a integral do módulo de dentro. Então, vai ficar assim. E veja que aqui também usou o fato de o cosseno de beta de x, ele é menor que 1, né? Por módulo. Certo? Porque ficou módulo. Ficou assim. Mas isso aqui, pela propriedade dela ser absolutamente integrável, significa que isso aqui tende para zero. Portanto, se o módulo tende para zero, então R de B também tende para zero. Significa, então, que esse limite que está aqui, ele, limite dessa integral, vai para zero, né? E aqui falo que o raciocínio é análogo se, em vez de cosseno, você analisa também seno de beta x. Certo? Então, assim fica provado, então, o teorema de Riemann. Então, doravante, quando vocês vejam integral dessa forma que está aqui, e o beta tende para infinito, né? Então, a integral vai ser igual a zero. Certo, agora vamos a introduzir o núcleo de Dirichlet, né? Vejam aqui, vamos a introduzir o núcleo de Dirichlet. O núcleo de Dirichlet é da seguinte forma, é um meio mais a somatória de cosseno de kx, de k igual a 1 até n, né? Ou seja, um meio mais cosseno de x, mais cosseno de 2x, mais cosseno de 3x, mais cosseno de nx. Então, toda essa somatória aqui, vamos anotar com dnx, né? dnx que está aqui, vamos anotar. E isso aí vamos chamar de núcleo de Dirichlet. O núcleo de Dirichlet tem algumas propriedades, né? Quais são as propriedades que vamos a alencar? O núcleo de Dirichlet vai ser igual a seno de n mais 1 meio x sobre 2 vezes seno de x meio. E além do mais,
se você integra o núcleo de Dirichlet de menos pi a pi, e o divide por pi, o resultado vai ser igual a 1. Certo? Então vamos lá, então vamos provar a primeira propriedade do núcleo de Dirichlet. Então, explicitamente, o núcleo de Dirichlet seria essa soma que está aqui, não é? Como falei aqui, até cosseno de nx. Ele tem n mais um termo, não é? O que vamos fazer? Vamos a multiplicar esta expressão por 2 vezes seno de x meios. Certo? Então, multiplicamos o lado esquerdo e o lado direito. Após essa multiplicação, como que ficou aqui? Aqui ficou 2 vezes seno de x meios de nx. E aqui ficou 1 meio vezes 2 seno de x meios. Aqui ficou cosseno de x vezes 2 seno de x meios, mais cosseno de 2x vezes 2 vezes seno de x meios. Até chegar até o último termo, né? Que seria cosseno de nx vezes 2 vezes seno de x meios. Tá certo? E agora, no primeiro termo, vejam que cancela aqui 2 com esse 2, né? Então, o que vai ficar? No primeiro termo, vai ficar seno de x meios. No segundo termo aqui, isso aqui é fácil, de verdade que é fácil. Se você, isso aqui representa como a diferença de senos. Se você faz a diferença de seno de 3x mais sobre 2, menos seno de x meios, né? Aqui seria seno da semissuma dos ângulos. De x meios mais x, né? X meios e x, semissuma, e aqui seria a semidiferença. X menos x meio, daqui. Então, se você desenvolve essa diferença aqui, vai chegar a isso que está aqui. A isso que está aqui. Certo? A mesma coisa com o terceiro fator, vai ficar dessa forma que está aqui. O quarto fator fica assim, né? Assim por diante até chegar até o enésimo, n mais um décimo. Esse aqui, você pode escrever como aqui. Uma vez escrito assim, o que podemos observar? Poder olhar em geral tudo, né? Veja aqui, se você pega os dois primeiros termos, se pega os dois primeiros termos, quando vai somar, esse aqui cancela com esse, que vai ficar esse que está aqui. Se pega os três primeiros termos, o que vai ter? Esse aqui cancela com esse cancela com esse, e ficou só esse que está aqui. Então, é assim, portanto, se pega os 4 primeiros termos, o que vai ficar? Vai ficar aqui, acho que aqui 7 meios, e aqui 5 meios. O próximo, aqui 7 meios, tá certo? Aqui 7x meios, e aqui 5x meios, tá certo? Vou trocar aqui o 5 por 7 e o 3 por 5. Se pega os 4 primeiros termos, é fácil ver que vai ficar só seno de 7x meios. Não é? E se pegar todos, o que vai ficar? Vai ficar essa camaradinha que está aqui. Ficou aqui. Certo? Ou seja, seno de n mais 1 meio, tudo multiplicado por x. E, portanto, o núcleo de Dirichlet, que está aqui, vai ser igual a quê? Vai ser igual a essa expressão seno de n menos 1 dividido por 2 vezes seno de x meio, como nós queríamos provar. Certo? Essa seria com relação à primeira afirmação. Agora a segunda, né? Vamos provar que a integral de menos pi a pi do núcleo de Dirichlet é igual a 1. Desde que eu divido por pi, né? Vamos lá. O núcleo de Dirichlet. Então, veja aqui, vamos integrar o núcleo de Dirichlet de 0 a pi. De 0 a pi. Aqui explicitamente, o que significa que a integral de 0 a pi, o núcleo de Dirichlet é o quê? É esse que está dentro dos parênteses, né? Agora, se você percebe o núcleo de Dirichlet, ele é par. Tá certo? Por que é uma função par? Porque ele contém só cosseno de x, cosseno de kx, né? E uma constante. Portanto, essa expressão não vai mudar se você troca x por menos x. Portanto, é par, né? Usando a propriedade par, né? Então, vai ficar assim. Então, de 0 a pi de nx vai ser igual a 1 meio. Tá aqui, certo? Então, que agora, se você integra esse que está aqui, o que vai acontecer? A integral de todos os termos que estão na somatória vai ser igual a 0. Por que é igual a 0, né? Porque as primitivas de cosseno de kx vai ser igual a quê? Seno de kx sobre k.
e o seno de kx, ele se vai anular em todos os pontos 0π. Certo? Todos temos 0π, portanto, quando interessa esse termo aqui vai sumir, vai ficar só um meio, então fica um meio π. Certo? Aqui, esse π aqui, desse aqui, cancela o meio, depois vai ficar o que nós queremos. O núcleo de Dirichlet, quando você integra de menos π até π, e o divide por π, vai ser igual a 1. E outra coisa que vamos a verificar é que o núcleo de Dirichlet no ponto 0 é igual a n mais 1 meio. Você pode calcular diretamente assim, né? Aqui tem o núcleo de Dirichlet, aqui. Se x é igual a 0, aqui vai ficar 1 meio, e aqui vai ficar... veja, quando x é igual a 0, todos os cossenos vão a ser igual a 1. Então aqui você vai ter quanto? Vai ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então vai ser quantos? Vai ter n, né? N. Vai ser n mais 1 meio. Então o núcleo de Dirichlet no ponto 0 vai ser igual a 1 meio mais n. Ou 2n mais 1 sobre 2, né? A gente pode provar isso usando a fórmula que nós temos para o núcleo de Dirichlet, que seria essa que está aqui. Tá certo? Nós temos a fórmula que está aqui. E vamos a calcular o limite de x quando tende a 0 do núcleo de Dirichlet. Aqui. Tá certo? X tende a 0. Então temos aqui. E aqui que vamos fazer? Aqui vamos usar a primeira identidade trigonométrica fundamental, né? Qual é? Que seno de x sobre x, o limite dele é igual a 1 quando x tende para 0, né? Só que aqui vamos a introduzir artificialmente. Veja como que introduz artificialmente. Aqui tem n mais 1 meio. Eu vou a dividir aqui o numerador. E também vou multiplicar por ela, para não alterar. E aqui tem um x que eu vou introduzir também artificialmente. Esse aqui é com esse aqui que vai cancelar, tá vendo aqui? E aqui eu tenho 2, né? Por isso que esses 2 aqui tá aqui. Eu vou escrever como sendo seno de x meio sobre x sobre 2. Esse 2 aqui tá aqui, eu vou escrever aqui. Tá como escrever aqui. E aqui, usando a identidade trigonométrica fundamental, né? Veja aqui. Aqui eu vou colocar n mais 1 meio. Que constante, vamos escrever fora do limite que está aqui. E aqui usa a propriedade do limite, né? O limite do numerador sobre o limite do denominador, desde que os limites existam, né? Que é o caso aqui. Esse limite aqui vai ser igual a 1. Por que 1, né? Porque você pode fazer uma mudança de variáveis. N mais 1 meio vezes x igual a y, por exemplo. Se x vai para 0, o y também vai para 0. Então tem aí, calcula, vai ficar... O limite do número vai ser igual a 1, o limite do denominador também vai ser igual a 1. Portanto, fica n mais 1 meio, né? Certo? Pode ser assim, ou pode ser cálculo direto aqui. Como eu fiz aqui, né? Quando x igual a 0, aqui coloca 0, vai dar mais direto, n mais 1 meio. Tudo bem? Vamos ver aqui. Se tem alguma dúvida, vamos ver. Tranquilo? Jonathan, Gabriel? Sim, o Arthur. Arthur não voltou, né? Estou vendo, não teve. Aqui, tá aqui, Arthur. Sim, Arthur, o que aconteceu com você, Arthur? Pode nos dizer? Que o sistema, quando eu indiquei para gravar, aí falou que vai excluir você. Inclusive, esse cara. Aí não sei por qual foi o motivo de excluir você. Ah, travou. Então, por causa disso. Tá. Aí eu não pude fazer nada, né? Então, tá. Tudo bem, vamos a voltar então. Eu tive que reiniciar. Ah, sim. Tá. Vamos lá. Tá certo? Então, nós já provamos então, duas afirmações auxiliares, né? Como dizíamos, mostramos o teorema de Riemann e as propriedades do núcleo de Dirichlet, né? Que tem essas propriedades que está aqui. Então, mas veja que nós queremos provar o teorema de Dirichlet, tá certo? Então, veja, vamos a denotar agora SNF como a suma parcial de Fourier, tá
certo? Da série de Fourier, se vocês lembram, né? A série de Fourier era que A0 sobre 2 mais KD1 até infinito de AK cosseno de KX mais BK. Só que aqui estamos tomando a suma parcial, então, DN. Vou tomar N, né? Vamos agora transformar essa suma, de que forma, né? Vamos a escrever aqui nessa igualdade aqui, os coeficientes, as formas como calcular os coeficientes AK e BK, se vocês observam. O AK, como se calculava o AK? Era igual a 1 sobre π, a integral de menos π a π, de f de x, vezes cosseno de kx, não é? A mesma coisa com BK, era igual a 1 sobre π, a integral de menos π a π, f de x, vezes seno de kx dx. Certo? Então, essas expressões, tanto para A0, AK e BK, vamos a substituir aqui nesse assunto. Por isso, como vai ficar aqui, né? Vai ficar da seguinte forma. Aqui o A0, como se calcula A0? É igual a 1 sobre π, a integral de menos π a π, f de t dt. Aqui eu troquei x por t para não fazer confusão com a interação, tá certo? Bem, é a mesma coisa aqui. Aqui estou substituindo, então, o AK e o BK pelas suas respectivas fórmulas. Certo? Esse que está aqui seria o AK. E essa expressão que está aqui, que não aparece, seria o BK, vezes seno de kx, tá certo? Aqui o primeiro termo está aqui, não vamos fazer nada, está aqui. E aqui vamos colocar em evidência 1 sobre π, tá vendo aqui? 1 sobre π, e também colocamos menos π a π. E também colocamos aqui na integral o f de t, fator comum. Se colocar f de t, fator comum, aqui que fica? Vai ficar o quê? Vai ficar f de kt vezes cosseno de kx. Tá vendo? Cosseno de kt vezes cosseno de kx. E aqui do lado direito vai ficar aqui, seno de kt vezes seno de kx. Tá certo? A interação com relação a t. Mas se vocês observam essa parte que está aqui no colchete, é o desenvolvimento do que? Do cosseno de kt menos kx. Os ângulos, que está aqui, tá vendo aqui? Se você desenvolve essa diferença de cosseno diferente de dois ângulos, né? Vai dar o que está dentro do colchete. Tudo bem? E agora vamos a juntar essa integral com essa integral. Tem um fator comum, é um π. Aqui, 1 sobre π, e aí vai ser a integral de f, não sei. Fator comum, f de t, está aqui. Aqui fica 1 meio, mais cosseno de kt. Se vocês veem esse camaradinha que está aqui dentro do colchete, é o quê? É o núcleo de Dirichlet. Só que no lugar de x, nós temos t menos x. Por isso que fica assim. 1 sobre π, o núcleo de Dirichlet, argumento t menos x, e aqui f de t dt. Certo? Então, nós reduzimos a suma integral de Fourier para essa integral que está aqui. Tranquilo, pessoal? Tá certo, né? Agora vamos fazer uma coisa aqui, né? Vamos a trocar, aqui nessa integral, vamos trocar o t por t mais x. Certo? Vamos trocar t por t mais x. Fazendo essa mudança de variáveis, t por t mais x, né? Vamos a chegar à seguinte mudança. Veja que os limites de interação não mudaram de jeito nenhum, né? Então ficou assim, ficou esse aqui. Então é mais fácil que tá aqui. Agora vamos a dividir menos π a π em dois integrais. Menos π a 0 e de 0 a π. Tá como foi feito aqui. Tudo certo? E aqui na segunda integral que está aqui, vamos trocar x mais t por x menos t aqui. Quando vai trocar aqui, veja que aqui permanece igual, e aqui vai ser a mudança de variáveis, né? O dnt vai permanecer igual para os dois, tá certo? Aqui e aqui. Com essa mudança de variáveis, vai ficar dessa forma que está aqui. Por que a mudança de variáveis aqui com relação a 0 π, né? 0 π. Na verdade, a mudança de variáveis vai ser aqui. Vai mudar aqui mesmo. X menos t, né? Tá certo? Com essa mudança vai ficar dessa forma que está aqui. Certo? Agora vamos escolher um delta que esteja entre 0 e π. 0 e π, um número positivo, né? E vamos transformar a última integral, essa integral que está aqui, da seguinte forma, né?
vamos a dividir em duas aqui. O delta, como está entre 0 e π, vai ser então essa integral que a gente encontrou aqui, vai ser igual a 1π sobre a integral de 0 até delta e de delta até π. Certo? E aqui, em cada uma das integrales, vamos a substituir o núcleo de Dirichlet. Tanto aqui, como aqui. Também não está substituindo. Aqui também não apareceu, mas é substituído. O t é maior que o delta, né? E o delta é positivo, né? Então, significa que 2 vezes seno de t meios, a vezes seno de t meios aparece sempre aqui, né? Aparece aqui e aparece também aqui. Vai ser positivo, certo? E por isso, a fração integral é absolutamente integrável em t. Então, essas expressões que estão aqui são absolutamente integráveis. Agora, o segundo integral pelo teorema de Riemann tende a zero quando n tende para infinito, né? Se vocês lembram aquele integral, a integral o limite quando beta tende para zero, integral de a a b, de f de x, vezes cosseno de beta de x, ou seno de beta de x, né? Que é zero. Então, usando esse integral, então temos o quê? Que o limite quando n tende para infinito, da suma parcial, né? E seria esse limite aqui, quando n tende para infinito, em um ponto dado x0, né? É igual a essa integral que está aqui. Isso aqui, a segunda integral foi zero. Então, significa o quê? Que essa integral, que essa integral que está aqui, eles existem, né? Ou simultaneamente. Ou seja, se o limite existe, é porque existe a integral. Ou se a integral existe, é porque existe o limite. Certo? Eles não podem existir ou não existir simultaneamente. Tudo bem? Agora, como a gente já provou essas duas afirmações auxiliares, agora vamos a terminar então a prova do teorema de Dirichlet. Tá certo? Vamos a voltar ao teorema de Dirichlet, só para vocês lembrarem, né? Aqui. O que dizemos, né? Se a função é contínua em todo o intervalo de menos π a π, então praticamente a série de Fourier é igual a f de x. Então o problema dele estava quando o x0 é um ponto de descontinuidade de primeira espécie, né? Ou seja, existem os limites laterais, à esquerda e à direita, são diferentes, né? Então, nesses pontos, a série de Fourier tem que tender a essa expressão que está aqui, a média aritmética dos limites laterais, x0. Bom, isso aí que temos que provar. Vamos voltar. Aqui. Pronto. Voltando, né? Nós temos aqui a soma parcial, certo? E aqui temos a média aritmética de um possível ponto de descontinuidade. Obviamente, a função pode ter mais pontos de descontinuidade. Então, o teorema fala que em cada ponto de descontinuidade de primeira espécie, a série de Fourier vai atender a média aritmética dos limites laterais em cada ponto de descontinuidade, né? Tá bom? Então, vamos lá, então, né? Esse aqui, obviamente, tem que tender a zero. A gente tem que provar que quando você pega o limite, quando ele vai para infinito, isso aqui tem que tender para zero. Então, se tende para zero, significa que quando ele vai vindo, essa aqui seria a série de Fourier. Então, a série de Fourier converge para a média aritmética da função f nos pontos de descontinuidade de primeira espécie. Bom, então, nós provamos aqui que esse nx0f, né, do passo anterior, pode ser escrito assim, não é? Tudo certo? Isso aqui seria com relação a esse nx, vou voltar atrás só para vocês verem aqui, né? Esse nx, aqui, esse nx0, né? Tá aqui. Aqui. Esse nx0, né? Tá aqui. Tudo bem? Esse nx0 tá aqui. Esse aqui, esse aqui. Esse nx0 aqui. Só colocar em vez de x, x0. Tá bom? E essa parte que está aqui, essa aqui é uma constante, não é uma constante, porque aqui está o valor de f em x0 pela esquerda e o valor de f em x0 pela direita, certo? Estou escrevendo esse mesmo valor que está aqui. E aqui, nós sabemos o quê? Que a integral de 0 a π do núcleo de Dirichlet é igual a 2 sobre π, certo?
Por tanto, eso aquí, la verdad, eso aquí va a ser igual a 1. Estoy escribiendo 1, pues aquí vamos a voltar aquí, y para ustedes observarem, né? Aqui. Na verdade, estamos escrevendo assim, né? Assim, estamos escrevendo aqui de zero a pi, que tá aqui vai ser igual que aqui, vou pegar esse e esse que está aqui, só. Certo? Todos são iguais. Esse 2 vai aqui multiplicando e isso aqui vai dividindo. Então vai ficar 2 sobre pi, a integral de 0 a pi de núcleo de Dirichlet vai ser igual a 1. Então eu estou usando essa igualdade. Aqui. Então estou usando esse camaradinho que está aqui. Deixa eu colocar para ficar claro. Estou usando então essa expressão que está aqui, essa aqui igual a 1. Certo? Tá como foi visto lá assim. Tá bom, então vamos a... E aqui, o que vamos fazer agora, né? Vamos a colocar isso aqui como é constante, podemos escrever dentro da integral, né? Certo? Isso aqui é constante. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar um π, aqui vai ficar... o fator comum aqui tem 1 sobre π, tá vendo aqui? 1 sobre π, aqui também tem 1 sobre π. Então, vai ficar aqui f de x0 mais t, né? Mais, e aqui eu vou escrever esse camaradinha que está aqui. E do lado x0, assim, né? E vezes o núcleo de Dirichlet aqui, né? Tá vendo? Porque os dois têm o núcleo de Dirichlet aqui. O núcleo de Dirichlet eu vou escrever dessa forma que está aqui. Tá certo? Beleza, então vamos lá. A fração, essa fração que está aqui, se você pega esse com essa que está aqui, o limite dele vai existir, esse limite que está aqui. Certo? O limite dele existe. Mas pode ser definido em 1 porque quando você pega o limite 0 vai dar 1, né? Então, essa fração que está aqui, ela é absolutamente integrável. De 0 até π. Isso aqui. Pois o numerador é integrável quando tende para ser a fração possui limite infinito. Derivada lateral, existe derivada lateral direita, porque pela hipótese, né, do teorema de Dirichlet, diz que existem os limites laterais em cada ponto do intervalo. A mesma coisa podemos dizer com relação à segunda fração do colchete. Portanto, né, na segunda fração do colchete, deixa eu ver aqui, na segunda fração do colchete, né, que está aqui, esse aqui vai ser igual, esse aqui tende para 0. Podemos dizer com relação à segunda fração do colchete. Portanto, o fator de seno de n mais 1t, na expressão integral, pelo teorema de Riemann, ele tende para 0. Certo? Tende para 0. Então, nós provamos o quê? Provamos que esse integral que está aqui, ele tende para 0. Portanto, se tende para 0, significa, então, que o limite de esse n de f de x, que seria que a série de Fourier, vai ser igual à média aritmética que nós queríamos provar. Certo? Então, doravante, né? Quando nós temos um ponto de descontinuidade de primeira espécie na função, então nós calculamos a série de Fourier, né? A série de Fourier tem que convergir para a média aritmética dos limites laterais. Tá bom? Tudo bem? Ficou? É um pouco técnico, não sei se ficou claro. Mais ou menos. De qualquer forma, eu vou deixar essas notações no cigarro, né? Para vocês com calma reverem, né? As contas. É um teorema técnico, mas de extrema importância para calcular de forma completa a série de Fourier. Veja que até antes desse teorema, a gente conseguia calcular o teorema de Molev para algumas funções. Agora nós podemos calcular para funções, inclusive, que não são contínuas em todo intervalo. São seccionalmente contínuas, né? Ou seja, admitem descontinuidade de primeira espécie. Bom, então vamos voltar agora para nosso exemplo que deixamos na aula anterior, né? Veja que no exemplo da aula anterior, nós tínhamos a função f de x igual a x, né? Ela é descontínua nos extremos do intervalo x, mas por que era descontínua, né? Porque nos extremos aqui a função era diferente. Veja aqui.
Quando você calcula f de menos pi pela direita, é igual a menos pi. E quando calcula f de pi pela esquerda, é igual a pi. Certo? São diferentes, né? Portanto, a média aritmética, se você encontra a média aritmética, vai ser igual a zero. Aqui, vejamos aqui, né? Você tem aqui um intervalo de menos pi a pi. O que acontece, então? Nos intervalos extremos, a função vai ser igual a zero. Aqui, 0 e 0. Como você quer uma função 2π periódica, e se quer periódica em todo R, o que você faz? Você vai trasladar para todo R. Tá certo? Assim, quando você vai fazer agora de π a 2π, por exemplo, né? De π até 2π aqui. Mais ou menos aqui, né? Π, 2π, e assim vai, né? Vai fazer também aqui nos extremos igual a zero. Tá bom? Então, esse aqui seria então, um gráfico que agora está mais completo, porque a gente não tinha ficava na dúvida o que fazer nos extremos do intervalo com relação à função, né? Porque de um lado dava menos pi, do outro lado dava pi. Então, agora sabemos, né? Nos extremos do intervalo, pegamos a média aritmética, então vai ser igual a zero. Tá certo? Desta forma, né? Pelo teorema de Riemann, o desenvolvimento em série de Fourier da função x vai ser igual a esse que está aqui. Nós vimos isso que está aqui, né? Isso aqui vai ser igual ao que? Então, essa série de Fourier aqui, veja aqui, ele vai convergir para x quando x está de menos pi até pi. Por quê? Porque em todos os pontos de menos pi a pi a função é contínua, certo? Não tem nenhum ponto de descontinuidade. O problema ele vai ser nos extremos. Nos extremos vai ser igual a zero quando x é igual a mais e menos pi. Certo? Então, aqui nós temos agora de forma completa a série de Fourier da função x e quando nós estendemos 2π periódica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Vamos botar aqui no sol. Bom, agora veja que nós temos desenvolvimento em 2π periódica, né? Mas pode acontecer que nós queremos desenvolver num intervalo 0π, por exemplo, né? As funções que só contêm cossenos ou só contêm senos. Pode acontecer essas coisas, né? E ali nós queremos que essa função seja 2π periódica. Então, para ser 2π periódica, por exemplo, né? Aí você tem que saber o que acontece no intervalo de menos π a zero. Então, se você quer um desenvolvimento par, né? Só de cossenos, né? Então, você tem que desenvolver de menos π até zero. Aí você tem que fazer igual, né? E se quer um desenvolvimento ímpar, que só contém os senos, né? Você vai fazer a mesma coisa também com relação ao intervalo de menos π até zero. Vamos a entender isso agora, né? Como falei, nos exemplos da aula anterior, foi possível simplificar os cálculos dos coeficientes de Fourier quando nós sabíamos, por exemplo, que a função, se é par, o que acontecia, né? Se a função é 2π periódica. Se a função é par, então os coeficientes de BK eram iguais a zero. Se a função era ímpar, os coeficientes AK eram iguais a zero. Tá certo? Aqui quando é par, e aqui quando é ímpar, né? Quando é ímpar, então os AK são iguais a zero, e os BK são calculados dessa forma que está aqui. E, portanto, para uma função par, o desenvolvimento da série de Fourier era só dessa forma que está aqui. E para uma função ímpar, era só dessa forma que está aqui. Continha senos quando a função era ímpar e continha os cossenos quando a função era par. Tá certo? É o caso de uma função ser 2π periódica, ou ela ser par ou ser ímpar. Agora vamos supor que a função f está definida em intervalo de 0 a π. E a função não é nem par nem ímpar. Tá certo? Par nem ímpar, porque está em 0 a π. Para uma função ser par, o intervalo tem que ser simétrico com relação à origem. Tá certo? Então, o intervalo de 0 a π, a gente não pode falar se a função é par ou ímpar. Que não tem sentido, né? Porque, por exemplo, não tem x negativos para você verificar.
Certo? Vamos supor que a função esteja definida no intervalo de 0 a π. Certo? Essa função pode ser desenvolvida no intervalo de 0 a π como uma série de forma de cossenos, 0,5, né? Contendo somente cossenos, e cujos coeficientes se calculam pela fórmula 0,3. Tá certo? Aqui. Então, se você quer uma série só em forma de cossenos, então os coeficientes você calcula dessa forma que está aqui. Certo? E também pode desenvolver uma série de só de senos, e os coeficientes se calculam pela forma 0,4, né? Deixa eu ver aqui 0,4, que seria esse que está aqui, né? O saca zero e o VK zero. Certo? Ambas séries teriam no intervalo 0 π sua forma igual a f de x ou a média aritmética nos pontos de descontinuidade de primeira espécie, concorda? Teria esse probleminha, né, Deo? Se é ponto de primeira espécie, então a série deve convergir a média aritmética da função nos pontos de descontinuidade, né? Mas veja, mas fora do intervalo de 0 a π, essas séries podem representar qualquer função. Não temos controle, né? Então, mas a série de cosseno nos dá uma função obtida de f de x continua de forma par no intervalo. Você pode definir, por exemplo, eu quero o intervalo agora de menos π a 0, a mesma série, então você vai ter uma continuação par. E agora você vai dizer o que, né? Então, portanto, essa será uma extensão periódica de período 2π fora do intervalo menos 2π, de menos π a π. Tá certo? Então, para você ter uma extensão periódica agora de período 2π, né? O que tem que satisfazer, né? Veja que nos extremos tem que ser iguais a zero, né? F de zero pela esquerda tem que ser f de zero pela direita, e f de menos π pela direita tem que ser igual a f de π pela esquerda. Certo? Mais ou menos assim seria o gráfico. Aqui tem uma continuação par de uma função, né? Você primeiro define de 0 a π, essa forma que está aqui. Aí você quer uma continuação par de menos π a 0. Aqui, né? E aí você estende para todo R, a forma que está aqui. Tal que agora tem que ter cuidado, né? O que acontece nos extremos, por exemplo, aqui. F de π de menos π pela direita tem que ser igual a f de π pela esquerda. Tá certo? Então, os valores nos extremos vai ser a média aritmética desses valores. Tanto que ser igual, né? A vez aqui, portanto, são iguais. Aqui, f de menos π pela direita, está aqui. E f de π pela esquerda está aqui. Quando você faz a média aritmética, na verdade, seria o mesmo ponto, né? Então, fica dessa forma que está aqui. Tá certo? E agora, quando faz a mesma coisa para a série de seno, né? Quando você faz aqui uma extensão periódica de período 2π, né? Fora do intervalo menos π a π, você tem que ter cuidado que f de zero pela esquerda tem que ser igual a menos de f de zero pela direita, né? E f de menos π pela direita tem que ser igual a menos de f de π pela esquerda. Tá certo? Isso aí temos que ter cuidado quando você faz a extensão ímpar e a outra, como foi analisado, né, no slide anterior, para uma extensão par. Tudo bem? Sim, por exemplo, né? Nós temos aqui, queremos desenvolver em série de Fourier, só de cossenos, a função f de x igual a x, no intervalo de 0 a π. No intervalo de 0 a π. Tá certo? Eu quero agora desenvolver a função x no intervalo de 0 a π só de cossenos. Então, se é de cossenos, então o BK vai ser igual a zero, né? Tá. Então, a série de Fourier vai ter essa cara que está aqui. O A0, como se calcula o A0? O A0 é fácil, 2 sobre π, integral aqui, calculando aqui, a primitiva de x vai ser x ao quadrado sobre 2, né? Quando x igual a π, vai ser π ao quadrado sobre 2. Cancela um π, então vai ficar só π. E agora o AK. Como se calcula AK? Quase da mesma forma, 2 sobre π, a integral de 0 a π, x, que seria a f de x, né? Vezes cosseno de kx. Aqui integra por partes, e você vai ter essa resposta de interação por partes, essa que está aqui. O que observa aqui? Quando K é par, quando o índice K é par, o que acontece quando K é par? Então, menos 1 elevado a K vai ser 1. 1 menos 1, 0. Então, quando K é par, os coeficientes de Fourier AK vão ser iguais a 0.
¿Tá certo? E quando K é ímpar, se K é ímpar, então esse aqui é menos 1 elevado ao expoente ímpar vai ser ímpar, menos 1, né? Então vai ficar menos 1 e menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4, menos 4. Pi K ao quadrado. Só que não esqueça que esse K ao quadrado, esse K aqui é ímpar, né? Então ele tem uma forma, de que forma? 2L menos 1, né? Tem que levar em consideração esse aqui. E o K aqui é ímpar. Então fica assim. Ou seja, o que temos aqui? O X vai ser igual a quê? Esse π meios, né? Vamos botar aqui. O A0 deu π, então pode dar π meios. E mais os AK. Os AK estão aqui. Veja que só temos os K ímpares, né? Ou seja, vai ser quando K igual a 1, K igual a 3, K igual a 5, assim por dentro. Seria, aqui, vamos aqui seria menos 4π, tá vendo aqui? Menos 4π, somatória do que? Do cosseno de kx sobre k ao quadrado, né? Só que lembrando k ímpar. Por isso fica cosseno de x aqui sobre 1 ao quadrado. Cosseno de 3x sobre 3 ao quadrado, né? E assim ficou até lá. Tá certo? Esse aqui no intervalo, não, esse foi no intervalo de 0 a π, que por, como nós queremos uma extensão par, porque queremos série de cossenos, né? Então vamos fazer a mesma coisa no intervalo agora de menos π a 0. A soma da série aqui, ele vai conseguir quando no lugar de x, colocamos menos de x. Isto é em todo intervalo, e assim vamos a ter em todo intervalo de menos π a π. Ela vai conseguir com a função módulo de x. Portanto, eu tenho aqui, né? O x eu desenvolvi em série de cossenos no intervalo de 0 a π. Se eu quero uma extensão par, que seria de menos π a π, então o desenvolvimento vai ser dessa forma que está aqui. Certo? Vai ser o mesmo que está aqui. Tá certo? Aqui já eu tenho o desenvolvimento no intervalo de menos π até π. Aqui tá o gráfico, né? Você veja aqui de menos π a... De menos π, aqui seria menos π. Faltou aqui menos π. De menos π a π, primeiro de 0 a π, tá aqui. Essa aqui é a reta, né? X. A mesma coisa por par. Vamos fazer aqui, né? Esse com esse. E aqui, f de π pela esquerda tem que ser igual a f de menos π pela direita. Certo? São iguais aqui também. Por quê? Porque fπ pela esquerda é igual a π. Então, ele tem que ser a mesma coisa para f de menos π pela direita. Certo? Então, assim você estendeu no intervalo de menos π a π. E por periodicidade, para toda a reta numérica, você faz a mesma coisa. Em todo intervalo de comprimento 2π, né? Tudo bem? Aqui, por exemplo, aqui quando você desenha a reta, né? Igual a x. E aqui quando você pega alguns elementos, alguns termos da série de Fourier, né? Por exemplo, você pega quando k igual a 1, né? Quando k igual a 1, k igual a 3, k igual a 5, né? O que nós temos aqui. Você faz aqui. Aí você observa, né? Esse aqui é o gráfico da função f de x, está em vermelho. Praticamente vermelho seria essa mesma que está aqui, né? E a soma finita da série de Fourier para n igual a 1, azul, e para n igual a 5, a linha pontilhada. Ou seja, se você aumenta o número de termos, né, você vai ver que a série de Fourier ele vai convergir, de fato, para a função f de x igual a x. Para terminar, vamos a desenvolver a série de Fourier de senos da função f de x igual a π sobre 4. Certo? Π sobre 4 aqui. Mas π sobre 4 é uma constante, para alguém pode dizer, mas dá para encontrar a série de Fourier dessa constante, né? No intervalo 0 a π. Como a gente quer uma série de Fourier só de senos, então os AK vai ser iguais a 0. Certo? Os AN que são iguais. Então, basta calcular só os BN. Calculando os BK ou BN, né? Aqui, obviamente, o f de x que é constante. Π sobre 4, calculando, nós chegamos a essa expressão novamente aqui. Aqui, se você observa, cosseno de nπ, né? Cosseno de nπ, ali, aí você tem um valor, ou é menos 1, ou é 1.
menos 1 ou 1, dependendo do n, né? Se n é ímpar, vai dar menos 1. Se n é par, vai dar 1. Então, esse cosseno de nπ, a gente pode escrever da forma assim, menos 1 elevado a n. Certo? Fica mais fácil. E isso aqui, a sua vez, veja aqui, se n é par, menos 1 elevado a um expoente par vai dar 1. O menos 1 dá 0. Tá certo? Então, aqui só vai ter ímpares. Por isso que eu escrevi aqui quando n é ímpar, aqui então vai dar menos 2. Aqui fica menos e menos, vai dar 2. E aqui tem 2 e o n eu escrevi como ímpar. Tá vendo aqui? 2n menos 1. Menos com menos dá mais. Cancela o 2. Então, o bn vai ter essa carinha que está aqui. 1 sobre 2n menos 1. Tudo bem? E de acordo com 0,6, que era só a série de seno, né? Essa aqui seria agora 2π periódicas. Essa 2π periódica, né? Então vai ser π quarto Bn, substituindo aqui Bn, que é esse camaradinha que está aqui, né? Tá. Essa aqui, então, essa aqui é a série de Fourier de senos da função π sobre 4. Aqui temos um resultado interessante, né? Se x é igual a π meios, veja que do lado esquerdo é π quartos. Não tem nada a ver, tranquilo. E aqui tem o x π meios. Tá certo? Veja que quando n é par, quando n é, n é par, quando n igual a, vamos supor que seja n igual a aqui, 2, por exemplo, né? 3, 6, 7, né? Aqui sempre vai dar 7. Então, esse aqui, ele vai ser 1 ou menos 1. Sempre. Se você, então, seno de 2n menos 1 vezes π meios, ou vai ser 1 ou menos 1. Então, a gente pode escrever assim. Menos 1. E escrevendo aqui, mudando n de 1 a... Primeiro termo quando n igual a 1. Então, n igual a 1 para positivo, dá 1. E aqui vai ficar 1, 2, menos 1, 1. Está aqui. Quando n igual a 2, aqui vai ficar negativo. E aqui vai ficar 3. Quando n igual a 4, né? A 3, aqui vai ser positivo. E aqui vai ficar 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. E assim vai, né? Então, esse aqui não deixa de ser uma aproximação, um método para calcular π, aproximadamente, né? Só que essa série numérica que a gente obteve é uma série que converge muito lentamente, né? Quase não é muito usada. Veja que essa série que está aqui do lado direito, né? É uma série alternada. E pelo critério de Leibniz, essa série converge. Tá certo? Então, vocês podem calcular, usando essa série numérica que está aqui, uma aproximação de π, né? Nesse caso, π vai ser igual a quanto? 4 vezes essa série que está aqui. Ou você vai precisar muitos termos para obter uma aproximação exata de π. Mas muitos termos, né? Mas não deixa de ser interessante, né? Calcular π aproximadamente por uma série numérica. Tudo bem? Vamos a parar por aqui. Porque você vai fazer prova daqui a pouco, né?